Nós estamos fechando as nossas reflexões sobre Páscoa, que começaram no último domingo do mês de março. Nós comemoramos e celebramos uma linda Páscoa, na semana passada, com muitos batismos, com muito louvor, oração, partilhando a mesa da Santa Ceia. E hoje nós vamos terminar essa reflexão e eu quero convidá-los para terminar essa reflexão a abrirem ou acessarem a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 24, uma história um tanto quanto conhecida para quem cresceu na igreja. Lucas 24, a partir do verso 13, nós leremos até o verso 35. Lucas 24, do verso 13 ao 35. Diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, 2 deles, discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era aquele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E se aproximaram do povoado para o qual estavam indo. Jesus fez com quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: Não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. É uma história um pouco longa, mas muito profunda. A gente vai orar e nessa oração eu quero me lembrar e vou pedir que você se lembre também dessas pessoas que estão no caminho, na jornada, Não só na jornada tentando entender o que está acontecendo, mas na jornada com Deus, que estão na jornada das suas vidas. Pastor Bira não está aqui hoje, passou por um procedimento. Se lembre do Pastor Bira. O Guilherme, filho da Cláudia,
A gente ficou sabendo agora que ele sofreu um acidente de carro. Parece que está tudo bem com ele, com um amigo, mas foi um acidente um tanto quanto violento. A gente pode colocar ele em nossas orações. A Cleusa também, que está passando por uma bateria de exames e diagnósticos, e tantos outros que eu não estou me lembrando agora aqui, mas que vocês conhecem, podem colocar diante de Deus, para que Jesus os encontre e lhes dê paz. Vamos orar. Deus, nós estamos diante de Ti para refletir sobre a Sua palavra, para colocar o nosso coração diante de Ti com os nossos louvores, com as nossas palavras, com as nossas expressões artísticas, que seja, Deus, da maneira como o Senhor pode nos receber e nos entender. Nós sabemos que a Sua palavra é a luz que ilumina a nossa consciência, a nossa inteligência e também abraça o nosso coração, e é isso que nós te pedimos através dessa reflexão que o Senhor faça. Humildemente nós te pedimos através do seu Santo Espírito. Te pedimos também por todas essas pessoas que precisam ser visitadas por Ti, pelos corações aflitos que estão por vezes acompanhando pessoas doentes, Senhor, que o Senhor possa confortá-las e entregar-lhes essa paz que excede todo entendimento. Nós te pedimos, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é um Deus que nos ouve, que nos encontra em nossos caminhos e que nos dá novo sentido, ressignificação de vida, amor, paz, para que a gente viva a nossa vida confiantes de que nós podemos continuar, porque o Senhor está conosco todos os dias. É no nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Essa história dos discípulos a caminho de Emaús, uma história que está no Evangelho de Lucas especificamente. Nós temos 4 evangelhos, e cada evangelho conta sobre tanto o ato da ressurreição de Jesus, mas também de atos posteriores que acontecem depois da ressurreição de Jesus. Por exemplo, em Mateus, Jesus encontra os discípulos já depois de ter ressuscitado na Galileia, reunidos para enviá-los à missão. Você vai ter em Marcos, Jesus falando com os 11, enquanto eles comiam, Jesus aparece. Você vai ter em João, por exemplo, a história de um Jesus ressuscitado que vai encontrar seus discípulos enquanto eles estão numa pesca má sucedida. Uma pesca que não dá certo, e Jesus fica ali então na areia esperando para encontrar com eles. E no Evangelho de Lucas, nós temos esse encontro de um Jesus que já apareceu, ressurreto para algumas pessoas, mas que agora aparece para esses 2 homens que estão no caminho. Esse texto relata um dia da Páscoa, mas não já amanhã, mas uma tarde de Páscoa, um domingo à tarde, depois do evento da ressurreição. Um dia para esses 2 discípulos de tristeza, um dia de luto. 2 homens que estão saindo de Jerusalém, depois da crucificação de Jesus, e agora se encaminhando para uma vila que se chama Emaús, que é uma vila um tanto desconhecida, a gente não tem nenhuma referência sobre essa vila no Antigo Testamento, e até hoje ninguém sabe muito bem onde fica, ou não encontraram ainda uma vila que se chamava Emaús. Mas é interessante, porque há uma variante possível desse nome, Emaús, que é Ulamaús, onde é a cidade em que Jacó, lá em Gênesis, teve um sonho de anjos que subiam e desciam escadas, e quando ele acorda, ele diz: certamente Deus estava aqui e eu não sabia. Algo parecido com a história desses homens que se encontram com Jesus. Enfim, a gente tem essa cena, 2 amigos que se decepcionam diante dos eventos que aconteceram,
e que mesmo diante dos relatos sobre o que está acontecendo, porque eles dizem no texto, as mulheres viram algumas mulheres, 2 anjos, e disseram que Jesus ressuscitou, depois outros foram ao sepulcro e não viram o corpo de Jesus, mesmo assim esses homens não acreditam, eles saem de Jerusalém naquele domingo, caminham com essa amargura. O texto mostra 2 pessoas machucadas, 2 pessoas decepcionadas, 2 pessoas ludibriadas sobre aquilo que iria acontecer, que vem falando a respeito justamente desses acontecimentos. Há uma enorme incompreensão dessas 2 pessoas. E elas estão justamente como alguém que deixou para trás uma grande causa na sua vida. Não sei se você já passou por isso, né? Mas é interessante que elas estão com esse espírito, mas estão partilhando com uma outra pessoa, né? Ele com seu amigo Cleopas, com uma outra pessoa, as suas dores. Eu acho que já é uma lição que a gente precisa aprender no texto. A gente precisa ter amigos, pessoas para partilhar a nossa dor, para momentos, quando a gente atravessa essa sexta-feira ou esse sábado, né, e chega no domingo e ainda não conseguiu entender o que aconteceu. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a Páscoa de Jesus, ela também pode ser vista e lida como uma representação das nossas fases da vida. Né? Todos nós temos uma sexta-feira na vida, uma sexta-feira de um lugar de dor, de um lugar de morte, de um lugar de ferida, de um lugar onde os sonhos param. Nós temos um sábado de silêncio, que parece que Deus não responde às nossas questões, às nossas perguntas, a gente não vê nenhum sinal de Deus se manifestando, a gente não ouve nenhum recado de Deus, e a gente precisa de alguém andando com a gente nessa estrada do nosso lado, senão a gente sucumbe. Gente com quem a gente vai compartilhando as nossas dores, as nossas frustrações. Talvez isso não resolva de imediato o problema, mas certeza que isso já facilita a nossa jornada. Né? Mas enfim, eles estão conversando e eis que chega um estranho para eles, que é Jesus de Nazaré, ressurreto, mas o texto diz que os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. E eu me perguntei, impedidos por quê? Impedidos por quem? Eles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus já havia anunciado, inclusive nesse Evangelho de Lucas, 3 vezes sobre a sua paixão, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, dizendo o que lhe aconteceria aos seus discípulos. E é surpreendente que esses discípulos não reconheçam aquele que está diante deles, falando com eles. Principalmente porque o encontro não foi passageiro. O texto diz que foi uma caminhada de 2, 3 horas, 11 quilômetros. Quanto tempo a gente passa caminhando 11 quilômetros em março? Março faz 11 quilômetros aí em 40 minutos, né? Mas eles estavam caminhando, discutindo, né? O texto diz que Jesus chega e lança uma pergunta. A pedagogia de Jesus, né? Sempre chega com uma pergunta. Do que vocês estão falando, hein? Do que vocês estão falando? E ele recebe a resposta. Você não sabe o que aconteceu? Ele, não, o quê, né? Mais ou menos. Diz aí para mim, o que aconteceu? Estou sabendo, não. Né? E eles começam a falar, você é o único aqui em Jerusalém que não sabe o que aconteceu com Jesus? Nós estamos falando desse cara que era tido como um grande profeta, que ia libertar de fato o povo de Israel. Nós tínhamos colocado toda a nossa esperança nele e a gente jurava que ele ia redimir esse povo de Israel. Havia aqui essa expectativa política. A confiança que esses discípulos têm de Jesus, e vejam, nós estamos falando disso desde que nós começamos a nossa reflexão lá sobre a entrada triunfal de Jesus. A expectativa que se tinha de Jesus era de um outro Messias, um Messias político, um Messias que a religião judaica acreditava que Jesus iria livrar aquele povo do império opressor, iria livrá-los do César. Muitos olhavam para Jesus e viam em Jesus essa espécie de herói nacional, como se ele fosse a maior bênção
que pudesse acontecer politicamente na vida deles. E há problemas muito mais complexos do que aqueles que nos afligem enquanto povo. Parece que Deus está mostrando isso para a gente. Eu não estou aqui diminuindo os problemas que a gente enfrenta na sociedade, e que, inclusive, problemas dos quais a igreja é responsável. Eu não estou aqui menosprezando. Mas há problemas que atravessam a nossa alma, o nosso ser. Sabe, há um outro tipo de redenção que a gente precisa, que nenhum ser humano nesse mundo dá conta de resolver. Que não é governo que entra e sai, que não é representante político de A ou B. Há questões na nossa vida que são resolvidas somente por quem tem acesso à nossa alma. E às vezes a gente perde tanto tempo discutindo sobre algumas representações, o que pode demonstrar responsabilidade ou imaturidade da nossa parte, mas esquece de dar mais valor, inclusive, para aquele que atravessa a nossa alma, para aquele que de fato pode falar dentro do nosso ser. E os discípulos estavam nessa expectativa muito clara. A gente pensou que ele iria redimir Israel, mas não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Esses discípulos, eles não estão vivendo somente o luto do seu mestre. Eles estão vivendo o luto do seu ideal. Eles estão vivendo o luto da sua expectativa. Eles estão vivendo um luto do seu projeto, do projeto de esperança que eles carregavam. E todo mundo conhece esse lugar, de viver o luto de um projeto de esperança que estava carregando. Sabe, quando você deseja muito uma coisa, você se empenha muito para que essa coisa aconteça, você coloca muita fé nessa coisa, acha que isso vai acontecer, mas você é surpreendido pela não realização. E aí a gente se coloca, quando a gente chega nesse lugar, entre duas possibilidades. Ou a gente transforma aquilo no fim e diz, acabou, vira as costas e vai embora. Ou a gente se pergunta, como é que a gente vai continuar? Como é que a gente vai recomeçar? Como é que a gente vai ressignificar? Porque a vida, ela é feita de episódios que às vezes parecem o fim, como a sexta-feira. Esses episódios que nos roubam a esperança, sabe? E a pergunta que a gente tem que responder é se a gente vai permitir que esses episódios roubem a nossa esperança ou não. Essa é a grande questão da nossa vida. Então, quando você chega num cenário que parece muito a sexta-feira da Páscoa, da morte, do luto, da frustração, da desesperança, dos sonhos que morreram, da expectativa que desapareceu, quando o mundo trava para você, ou quando você chega num sábado de silêncio, que não entende o porquê que essas coisas estão acontecendo com você, e embora você esteja tentando buscar respostas, você não encontra nada, não consegue entender absolutamente nada. Quando você chega nesse lugar, você tem pelo menos duas alternativas. Você pode sentar, chorar e desistir. Ou você pode sentar e chorar, talvez, mas permitir que alguma voz que venha do céu aqueça novamente o seu coração e mostre para você, nesse processo, que aquilo que você pensou que era o fim, na verdade, era só um recomeço ou um começo de um novo capítulo. Nós temos sempre, pelo menos, essas duas alternativas, essas duas possibilidades. A gente pensou, eles diziam, que fosse ser, mas do jeito que a gente pensou, não aconteceu. E agora? E agora? Ele foi morto. Ele foi morto. É engraçado porque o apóstolo Paulo,
quando ele escreve a segunda carta dele aos Coríntios, lá no capítulo 3, verso 14, ele diz que os nossos olhos, parecem que os nossos olhos físicos, eles estão com um véu ainda, que só pode ser tirado pelo Cristo. Ele fala, as suas mentes estão travadas, seus olhos estão com um véu. E eu achei muito interessante porque o Evangelho de Mateus diz que quando Jesus foi crucificado, o véu do templo, que existia no templo, foi rasgado de baixo para cima. Esse véu que existia no templo era justamente a separação entre o sagrado e o profano. Era justamente o lugar onde só entrava o sumo sacerdote, porque ali no templo, atrás desse véu, atrás dessa cortina, era o lugar onde Deus se manifestava, era o santo dos santos. Inclusive o sacerdote, o sumo sacerdote que entrava amarrado com uma cordinha, né? Porque se ele morresse por conta da santidade de Deus, ninguém podia entrar lá para tirar. Então tinham que puxar o corpo. Essa era a ideia. E quando Jesus morre, o Evangelho de Mateus, no capítulo 27, diz que o véu rasgou, como se não houvesse mais essa separação entre sagrado e profano, no sentido de que Deus entra na vida, Deus não está em um templo, Deus não está vinculado a um lugar, mas o sagrado entrou na nossa vida cotidiana. O próprio Deus se apresenta para a gente, na nossa vida, em todos os momentos. Em todos os momentos. Então veja assim, quando o véu rasga, eu digo que não tem mais a separação de sagrado e profano, cuidado, para não entenderem errado, né? Porque eu não estou falando sobre liberdade para se fazer o que quer. Você pode fazer o que quer, mas nem tudo convém, né? Não é que Deus vai permitir todas as coisas, não. Cuidado com a liberdade, tá bom? Mas eu estou dizendo que não existe um lugar onde Deus não possa ser encontrado, porque Deus está na vida, inclusive nos lugares mais sombrios da nossa existência. Lembra daquele lugar mais nefasto que você já habitou, às vezes por culpa de alguém, às vezes por sua culpa, nos lugares mais horríveis que você já pisou, inclusive nos atos que não têm nenhum apoio de Deus, para que sejam realizados. Deus pode ser ali encontrado. Não há como fugir, o salmista diz, né, do seu espírito. Se eu for ao mais alto, se eu for ao mais profundo, porque o próprio Jesus foi até o fim, no lugar mais maldito que aquele povo pensava que existia, que era a cruz. Ele está em todos os lugares. Mas o que Paulo está dizendo aqui, em Coríntios, ele está dizendo que, na verdade, as mentes se fecham às vezes e a gente permanece na antiga aliança, sem conseguir ver Deus, como se um véu estivesse tapando a presença desse Deus ressurreto na nossa vida, e que somente o Cristo consegue remover esse véu. Então vejam, não há mais a necessidade do véu do templo, porque esse véu foi rasgado, mas há a necessidade do encontro com Cristo ressurreto, para que Ele tire, no evento da ressurreição, que é no evento da sua vida em nós, tire o véu que está cobrindo a sua presença, que está impedindo com que a gente veja, que está impedindo com que a gente veja aquilo que Deus fez em Jesus, o levantou para a vida. Mas esses homens não estão totalmente fechados, né? Porque o texto diz que Jesus chega e eles começam a conversar com esse estranho. E Jesus chega na conversa e faz uma coisa muito interessante, ele releva a importância daquilo que já foi dito nas Escrituras. Ele fala, como é que vocês demoram a crer naquilo que os profetas disseram? Ele faz uma chamada às Escrituras. É interessante porque Jesus entra na conversa e vai dando corda e começa a estudar a Bíblia com eles, no caminho de Emaús, 11 quilômetros. Né? É uma caminhada, dá para estudar um pouco. O texto fala que ele pega Moisés, que são, na verdade, os 5 primeiros capítulos da Bíblia, a Torá. Ele pega os profetas e ele vai explicando
cada relato e como cada relato tem a ver com aquilo que aconteceu com Jesus, consigo mesmo. É interessante que ele vai estudando a Bíblia com eles. E eu até fiquei meio chateado quando estava estudando essa história, porque eu falei, poxa, Lucas, que é o autor do relato, né, do Evangelho, ele podia ter explicado um pouco da hermenêutica de Jesus, né? O que Jesus disse, para a gente não errar muito, né? Quer dizer, o que Jesus disse sobre ele mesmo na interpretação do Antigo Testamento, enfim. Mas eu não sei se vocês percebem o que Jesus está fazendo nessa história. É a pedagogia de Jesus. Jesus coloca as Escrituras como um terceiro entre eles e faz um passeio pela Bíblia com eles. Jesus faz um passeio pela Bíblia. E eu acho que isso aqui é importante para a gente, sobretudo seguidores e seguidoras de Jesus. Quando nos falta esperança, quando a gente precisa passear por algum lugar, a gente precisa passear primeiramente pela Bíblia, pelas Escrituras. Quando nos falta paz, quando a gente não tem resposta, quando a gente precisa de apoio, a gente precisa navegar pelas páginas das Escrituras, não porque elas funcionam como uma caixinha de promessa. Eu não acredito nisso. Caixinha de promessa para os mais novos é aquela caixinha que você tirava um versículo, né, e já vinha um versículo escrito, você falava, essa é a bênção do dia, né? Deus pode até falar na multiforma dele assim, mas não é que eu acredite nisso. É porque a Bíblia nos oferece caminhos de sabedoria e de esperança para a vida. A Bíblia nos oferece essas histórias, esses relatos. É por isso que a gente precisa conhecer a nossa Bíblia. A Bíblia não pode ser só um amuleto, ela não é uma fórmula mágica que eu vou abrir quando eu estou mal e ela vai me curar. Não, a Bíblia é um compêndio de sabedoria que pode devolver para a gente uma esperança no nosso coração que às vezes está desorientado. A gente pode se perguntar quantas vezes a gente vai ler um texto, procurar nas Escrituras respostas quando a gente precisa. Quantas vezes? Então eu posso dar 2 conselhos para vocês hoje, 2. Primeiro, leia a sua Bíblia. Leia pouquinho de pouquinho. Faça uma tarefa aí diária de ler a Bíblia. Não precisa ler tudo. Se você for mais organizado, organizada, faça um plano de leitura. Né? Mas se você não for mais ou menos como eu, abre a Bíblia e vai ler. Fala, vou ler essa história. Ah, mas não vou ler tudo hoje, vou ler um pouquinho hoje, vou ler mais um pouquinho. Continua, cria essa disciplina, porque quando você estiver desorientada na sua jornada, perdida, esses textos podem trazer você de volta para o eixo. Leia por si mesmo. E segundo, leia pelos outros também. Leia pelos outros. Não leia só por você, leia por si, mas leia pelos outros. O tanto de Bíblia que a gente lê pode ser o tanto de Bíblia que alguém vai ler na vida. Vocês estão entendendo? Não sei se você já teve essa experiência, mas se está passando por um momento ruim, de repente alguém contar uma história bíblica, citar uma passagem, citar um versículo que às vezes fez sentido, que faz todo sentido e te devolve ali a esperança. A gente precisa ler a Bíblia pela responsabilidade que nós temos também de ajudar os outros. A gente lê a Bíblia, a gente viu aqui a apresentação do Heitor e da Isabel, a gente lê a Bíblia para ensinar nossos filhos, nossas filhas. A gente precisa contar as histórias que Deus colocou ali. Explicar as histórias. Onde está o amor de Deus nessas histórias? Porque as coisas aconteceram. Sabe por que isso é importante? Porque em algum momento dessa vida, dessa criança, na vida dessa criança, e pode ser quando ela já for adulta, essa história pode fazer toda a diferença na vida dela. Pode ser uma resposta para o enfrentamento de medo ou desesperança que ela, porventura, vai enfrentar em algum momento. Então Jesus pega na mão desses 2 camaradas e passeia pela Bíblia. E diz assim, era necessário que tudo isso acontecesse, estava escrito.
A crucificação de Cristo não estava fora do projeto de Deus. A crucificação de Jesus, ela não foi uma coisa do acaso, do destino, não. Jesus foi para a cruz porque o plano era esse, era demonstrar que Ele nos amaria até o fim, estava disposto a ir até o fim. A cruz é a demonstração do amor de Deus para a humanidade, que ressignifica todo o resto de vida que a gente tem. Então Jesus convida esses homens a aceitarem, ao passearem pela Bíblia, uma desconstrução das suas convicções, para mostrar de fato quem ele era. Há uma reinterpretação aqui, não só uma releitura das Escrituras, mas na releitura das Escrituras há uma reinterpretação, um outro olhar para esse ser divino que é Jesus. Eles estão conseguindo, os olhos vão se abrindo vagarosamente para entender que Jesus não veio para libertar politicamente o povo de Israel, mas veio para libertar as nossas almas cativas. E Jesus faz isso lendo a Bíblia. Por isso que eu sugeri para os PGs, uma caminhada de leitura bíblica. A gente está começando em Gênesis, vai até Apocalipse. Logicamente que eu não tenho como tratar cada evento da Bíblia, mas a ideia é fazer essa viagem, não somente pela importância de se ler a Bíblia, mas para que ela se torne assunto do cotidiano. A Bíblia é um tesouro para a nossa sociedade. Ali tem histórias para serem aplicadas dentro e fora da religião, e são. Então a gente precisa colocar essa leitura no nosso cotidiano. E Jesus vai interpretando os textos, e eu imagino o coração desses homens que vão sendo capturados pela palavra, porque depois eles vão dizer que enquanto Jesus falava, o coração ardia, era como se pegasse fogo. E os olhos deles se abrem, o véu cai, porque fé é mais ou menos isso, é um processo, a fé é um processo de ouvir esse Jesus que caminha dos nossos lados, até que a nossa história comece a fazer sentido, até que os nossos olhos sejam abertos, para que a gente veja. O texto diz que eles chegam nessa vila Emaús, e Jesus diz, eu vou continuar a viagem. O texto diz que Jesus fez como se não fosse parar. Eu acho interessante as pedagogias e a sutileza de Jesus. Jesus não diz, eu vou pousar lá na sua casa, Ele deu um migué, e esperou ser convidado. Quer dizer, eu acho que na nossa vida é assim, Jesus fica rodeando, mas Ele não invade. Ele não invade, precisa ser convidado. Ele respeita o seu espaço, o espaço que o próprio Deus Pai te deu de liberdade. Eu acho interessante isso. E aí os discípulos falam, não, fica mais um pouco. Fica mais um pouco, vem dormir aqui com a gente, já está tarde, o dia já está acabando. E, de fato, era a cultura da época, essa hospitalidade. Mas eu penso que tem algo mais aqui. Porque esse convite é a metáfora de um convite que todo mundo precisa fazer na sua vida quando ouve a palavra de Jesus. Porque não há quem ouça a palavra de Jesus e não tenha vontade de dizer de fato, Jesus, fica lá em casa. Fica lá em casa. Se o Senhor é esse Deus que aquece o meu coração enquanto o Senhor fala, eu não quero te encontrar só no caminho. Eu quero te encontrar na minha casa. Eu quero que você esteja comigo o tempo todo. E eles insistem e Jesus vai. E quando Jesus entra na casa desses discípulos, Jesus faz algo que descortina os olhos dos dois, que se rasga o véu que estava impedindo que eles vissem. Jesus pega o pão, parte o pão, e quando Jesus agradece, abençoando o pão e o parte, eles entendem. É Ele. A gente estava sentindo que era algo diferente. Enquanto Ele falava, o nosso coração queimava, mas agora não tem dúvidas, só pode ser Ele. Eu fico imaginando a expressão de um olhando para o outro, Porque parece que esses gestos de partilhar o pão e dar graças era um gesto muito específico de Jesus. Provavelmente esses discípulos não participaram da última ceia de Jesus, mas viram Jesus presidir muitas refeições.
e partir o pão e dar graças. Jesus tinha uma maneira particular de pronunciar a bênção, de partilhar o pão. E a fé é justamente essa ação que nos ajuda a ver aquilo que está diante dos nossos olhos, ver o nosso mundo com os olhos de Deus e ver a presença de Deus nos atos mais simples do nosso cotidiano, da nossa jornada, como um jantar à mesa, como uma caminhada para casa. Isso é fé, isso é fé. E Jesus é a expressão então desse Deus que se aproxima, que nos ensina, que agrega ao nosso entendimento, que traz luz ao nosso entendimento e que nos traz para perto. É a manifestação pura da vida que venceu a morte e que tem o poder de tirar o véu dos nossos olhos para sermos capazes de enxergar aquilo que está diante de nós, mas que a gente não consegue sem a ajuda do Cristo. Eu me lembro da história de Agar. Vocês lembram da Agar? Agar é a serva do Abraão, com quem ele se deita, e tem um filho com ela, que se chama Ismael. Em um momento da história, Agar é praticamente expulsa por conta da Sara, que tem ciúmes do Ismael, que está zombando do filho dela, etc. E aí, ela está no deserto. E a narrativa diz que a água está acabando. A água acabou, na verdade. E o texto, num desespero dela, diz que ela deixa seu filho na moita e se afasta para não vê-lo morrer. O texto diz. E é interessante porque o Senhor, diz o texto, ouve o choro do menino e manda um anjo. Mas o anjo não vai salvar a vida do menino. O anjo vai fazer o quê? O anjo vai abrir os olhos de Agar, porque na frente dela tem um poço. E os comentadores bíblicos dizem que aquele poço sempre esteve ali, mas ela não conseguia ver. E o anjo vai então e abre os olhos dela para que ela veja aquilo que está diante dela. Interessante, né? Eu acho que essa história é uma metáfora do que acontece aqui com esses discípulos, mas aquilo que acontece também durante a nossa vida, na nossa jornada de fé. Jesus é aquele que pode abrir os nossos olhos para que a gente veja tudo aquilo que pode nos alimentar, nos nutrir na nossa caminhada, para a gente continuar a nossa jornada. E aí o texto é interessante, eu acho que a Bíblia tem essas coisas interessantes, misteriosas, porque de repente o texto fala, Jesus então desaparece entre eles. Quer dizer, no momento que os olhos deles foram abertos, Jesus desaparece. A Bíblia tem dessas coisas, né, que a gente nunca vai entender, porque eu ficaria assustado, né? Pô, cadê o cara? Agora que eu entendi que era ele, por que desapareceu? Mas enfim, parece que aquilo foi necessário para que eles continuassem a jornada deles com Jesus agora, com a certeza da presença de Jesus dentro deles. Porque o texto fala que, ao mesmo tempo, eles se colocam de novo na estrada para correr mais 11 quilômetros, meia maratona vai dar no total, né? Mais 11 quilômetros, voltando para Jerusalém, para contar e dizer para os discípulos, e ouvir dos outros discípulos, é verdade o relato que vocês estão me contando, porque ele apareceu para a gente também, ele está aí, ele morreu, mas ressuscitou. E tem mais uma coisa interessante nesse texto, que é a última, eu prometo, que enquanto eles estão voltando para Jerusalém, eles olham um para o outro e dizem assim, nosso coração estava pegando fogo enquanto ele falava, não estava? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Porque a gente faz uma separação muito clara entre razão e emoção, né? Razão e sentimento. Então, para alguns tem que ser racional, para outros tem que ser sentido. E é interessante que a neurociência explica hoje que toda razão é emotiva e que toda emoção é inteligente. Quer dizer, não existe razão que não seja comprometida afetivamente e não existe emoção que não passe pela nossa inteligência. Isso é a neurociência que está falando hoje. E na antropologia bíblica, o coração não é só o lugar do sentimento, mas é o lugar do raciocínio, da inteligência. Eles não falam no hebraico mente, no Antigo Testamento.
como os gregos no Novo Testamento. Eles falam coração, quando falam de inteligência. E aqui o que está acontecendo com eles, com o coração queimando, sendo afetado, é que eles estão recebendo uma outra compreensão das Escrituras, uma outra compreensão de Deus, uma outra compreensão da sua própria vida. No início da história, eles contam, um ao outro as suas decepções. Estão indo. No final, eles contam aquilo que eles vivenciaram, a experiência e sobre aquilo que eles entenderam. Vejam a importância de se viver em comunidade, conversando com outro discípulo, que eles entendem o significado daquilo que eles vivenciaram. É colocando em diálogo e vão se encontrar com outros que vivenciaram essa experiência de uma maneira diferente, para entender de fato aquilo que tinha acontecido. E eles entendem, então, que a ressurreição de Jesus é esse abrigo, é esse fogo que aquece o nosso coração quando o nosso coração precisa ser aquecido. Porque, às vezes, diante das frustrações, diante das circunstâncias da vida, parece que o nosso coração se transforma numa pedra. A gente vira um tijolo morto, a gente vira um cubo de gelo. E aí vem a notícia de que Jesus venceu por nós, de que Jesus caminha do nosso lado, que Jesus nos conduz pelas páginas de esperança das histórias bíblicas, que Jesus entra na nossa casa, que Jesus vai abrindo os nossos olhos, que Ele ceia conosco, que Ele partilha o pão conosco, somente para nos lembrar que nesse mundo de notícias de morte, de perda, de derrota, que às vezes nos angustiam, que nos frustram, que nos desesperam, as boas novas do Evangelho são a lembrança de que ninguém precisa ter medo de mais nada, porque Ele está vivo entre nós, caminhando conosco nas estradas da vida, na nossa jornada, e passando a noite conosco, inclusive no aconchego da nossa vida, no mais simples do nosso cotidiano. Eu já contei uma história aqui, eu queria finalizar com essa história. A história do testemunho de uma mulher que eu conheci em Montpellier, a Ivone. Uma mulher que foi, no seu casamento, violentada pelo marido, que teve o seu filho sequestrado pelo marido e levado para um outro país. E ela falou que não tinha mais ninguém e não tinha mais nada. E ela falou, tudo que eu podia fazer era ir para a Bíblia. E ela viu que lá nas Escrituras, o Senhor prometeu, o Senhor ressurreto, que estaria todos os dias até o fim dos tempos com ela. E ela disse, sabe o que eu fiz? Eu fui jantar sozinha, chorando, eu colocava um prato a mais na mesa e falava para Jesus, você disse que estaria comigo. Eu ia deitar chorando e colocava um travesseiro do meu lado e falou, você disse que estaria comigo. E esteve. Foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil. Porque enfrentar essas decepções não é uma coisa fácil. Mas ela disse, eu fui restaurada. A história dela depois muda, o marido volta com filha, enfim. Mas era uma das mulheres que transmitia mais alegria numa comunidade. Sabe? Por quê? Porque aprendeu, não que pode viver sem dor, sem angústia, sem a frustração, mas que diante de todos esses eventos, ela pode continuar, porque a presença do Jesus ressurreto venceu até a última consequência, o último inimigo que era a morte. E se Ele venceu o último inimigo, a gente não precisa ter medo de mais nada. A gente não precisa ter medo de mais nada, a gente pode continuar. Então a gente sempre vai ter duas opções, sentar, chorar, encerrar a jornada, ou se permitir ouvir a voz de Deus, sabe, com a presença desse Cristo que nos encontra na nossa jornada, independentemente do lugar que a gente está atravessando. E se você não acreditar na notícia das mulheres, das pessoas, dos irmãos e das irmãs que vieram te contar que Jesus está vivo e Ele pode mudar a sua história,
Acredite nos encontros. Não se isole. Acredite no diálogo. Porque há pessoas que podem ser essa expressão do Cristo ressurreto na sua vida. Se você parou numa sexta-feira de Páscoa, se você está no meio do silêncio, sem entender o que está acontecendo, eu quero te dizer que o domingo chegou. E nessa manhã você está sendo chamado a ressincronizar a sua vida e a sua história com a notícia da ressurreição do Cristo, da vida, para você continuar a sua jornada. Eu acho que as pessoas mais felizes, mais alegres, são aquelas que tentam atualizar ou reatualizar aquilo que sentem, aquilo que querem, aquilo que projetam, com a fé que têm em Jesus, independentemente do que aconteça. A minha fé é essa confiança de que Ele venceu o último inimigo, e eu não preciso temer se eu tiver que passar por vales, porque Ele está comigo. Amém? Vamos abaixar nossa cabeça e fazer uma oração. Deus, nós estamos diante de Ti, alguns com o coração queimando, outros talvez com o coração mais duro, petrificado pelas circunstâncias da vida. Mas nós queremos reafirmar aqui diante de Ti a nossa fé, a nossa confiança, essa postura existencial de acreditar em Ti, independentemente daquilo que nos acontece. Porque nós sabemos que assim como o Senhor levantou o Seu Filho da morte, o Senhor tem poder para nos levantar todos os dias, para enfrentarmos aquilo que se é preciso enfrentar. Eu Te agradeço pela mensagem da Páscoa, por todas essas reflexões que o Senhor nos trouxe através do Espírito Santo e da Sua palavra. Que a ação do Seu Espírito na interpretação da Sua palavra, na relação que nós temos com as Suas Escrituras, sejam vivas em nós, sejam transformadoras a cada dia e a cada momento da nossa história, para que nós possamos ter esse véu rasgado dos nossos olhos e andarmos com os olhos da fé, para aquele lugar onde os nossos olhos físicos não conseguem ver prontamente, porque o apóstolo Paulo fala que agora a gente vê como um espelho embaçado, mas nós queremos enxergar a partir da obra da ressurreição, do evento do Cristo ressurreto, da vida que o Senhor nos dá, e assim caminhar nas adversidades e nos momentos de alegria, que nós possamos entender através da nossa mente, mas também sentir com o nosso corpo a Sua presença que nos habita, que nos levanta, que nos faz continuar e que vem morar em nós, na nossa casa, nesse altar que o Senhor constrói no nosso coração, nessa nova aliança de carne que o Senhor diz ter feito conosco a partir da cruz de Cristo e da Sua obra de ressurreição. E por isso nós Te agradecemos. Nós Te agradecemos. Vem morar em nós. Venha visitar, Deus, todos aqueles que estão aflitos, todos aqueles que estão precisando de respostas, todos aqueles que estão enfrentando vocações de morte. Nós Te pedimos que a Sua presença seja de alguma maneira evidente, se faça evidente na jornada dessas pessoas e que no caminho que elas estão trilhando, que seus olhos possam ser abertos para que elas enxerguem que o Senhor está ali para ajudá-las e que elas convidem o Seu Filho para fazer morada nelas. Obrigado, Deus, porque nós sabemos da importância de trabalharmos e nutrirmos a nossa espiritualidade, mas tudo isso nós fazemos porque o Senhor colocou em nós esse espaço onde Jesus pode habitar, e que Ele venha todos os dias, que a presença do Espírito Santo de Deus o coloque aqui dentro, todos os dias das nossas vidas. É isso que nós Te pedimos e é isso que nós mais queremos, porque sabemos que esse é o nosso bem, é isso que vai fazer com que nós andemos por caminhos bons,
para a sua glória, para o nosso bem e para o bem de todos aqueles que nos rodeiam. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém.